É verdade. Como eu dizia há pouco, a maioria dos nossos medos não são reais. Nós sabemos isso. Facilmente poderíamos encontrar algumas provas que evidenciam essa realidade. Basta, se calhar... Só que nós temos uma diferença em relação aos animais, não é? Nós raciocinamos, nós somos animais racionais e por isso mesmo às vezes levamos as coisas demasiado a sério. E é importante que as levemos. Mas quando pretendemos assumir muito dessas coisas sem o apoio do nosso Deus, às vezes ficamos confrontados com realidades que mais tarde compreendemos que não existem ou que não faziam sentido lhes darmos a importância que lhes demos. Eu dizia que há formas fáceis às vezes de encontrarmos maneira de concluirmos isto que estamos a acabar de dizer. Se fizermos um pequeno exercício e se olharmos, se calhar, para o ano que passou ou para há 2 anos atrás, e se nos lembrarmos do que é que há um problema, que nós somos normalmente um animal de memória curta. Temos esse problema. Mas se fizerem esse exercício e recuem 1, 2 anos e tentem lembrar-se do início do ano, desse ano, quais eram as vossas preocupações? Quais eram os desafios que tinham para esse ano? E depois tentem completar o exercício percebendo, quando o ano acabou, o que é que realmente foi verdade de tudo aquilo que nos amedrontou, que nos trouxe ansiedade, que nos trouxe preocupação. E, entretanto, nós olhamos para trás e grande parte dessas coisas desfizeram-se, como o reflexo do leão na água. Mas claro que nós temos também razões para termos receios, para termos os nossos medos. Mas há sempre uma maneira, como falava na história, de os resolvermos, de encontrarmos a melhor solução através da mão que podemos agarrar com o nosso Deus e que podemos com Ele caminhar e superar essas dificuldades. Eu gostaria de vos pedir para lermos um salmo muito conhecido de cada um de nós e que nos ajuda a perceber e a ganhar esta convicção e esta energia. Salmo 46, logo no início, até ao versículo 3, que nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ainda que uma série de circunstâncias na vida nos façam recear, nos façam às vezes retroceder, nos façam às vezes desviar do caminho, podemos ter sempre a certeza que Deus está disponível para nos dar a mão quando nós dermos esse sinal, essa indicação. Mas eu esta manhã, irmãos, gostava de partilhar convosco uma história do Velho Testamento. Uma história de um rei que
que foi um rei que ficou conhecido por ser um rei piedoso, um rei temente a Deus. Também ele já filho de um rei que seguiu os caminhos de Deus. Eu estou-me a referir ao rei Josafá, filho do rei Asa, reis do reino de Judá. A Bíblia diz-nos que a sábia direção do rei Josafá nos assuntos relativos à adoração a Deus tiveram a ver com a educação que ele recebeu do seu pai Asa e de toda a contribuição que ele percebeu e sentiu naquele reino de Judá durante o reinado de seu pai. Mas há momentos na vida de todos, incluindo na vida do rei Josafá, em que as coisas se tornam perigosas. Nós também, ultimamente, ouvimos muito falar que este mundo se está a tornar um local perigoso. Ouvimos com muita insistência. Tem a ver, às vezes, com os momentos, com as localidades, com de onde surgem as notícias. Mas eu posso concordar que sim. E sabem, o rei Josafá também teve, no seu tempo, ele também percebeu que a certa altura da sua vida o mundo se tornou perigoso também para ele. Porquê? Um rei piedoso, um rei que cumpriu aquilo que Deus lhe pedia. Vamos começar talvez vamos então abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Crônicas e vamos iniciar talvez com alguns apontamentos no capítulo 17. E vamos tentar só perceber que no versículo 5 diz: E o Senhor Deus confirmou o reino de Judá nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E se continuarmos, não vamos ler todo o capítulo 17, mas já para o final deste capítulo 17, concluímos que Josafá, este rei, se fizermos as contas, tinha um exército de 780 mil homens, que se pode comparar, por exemplo, se tivéssemos tempo, e também não é o que pretendemos, mas podíamos comparar com o exército que o rei Davi teve no seu momento mais glorioso, um exército de 500 mil homens. Portanto, por aqui vemos já o poder militar também do rei Josafá. E ele ainda tinha à sua disponibilidade 2 exércitos da tribo de Benjamim de mais de 380 mil homens. Ou seja, facilmente ele teria acesso a um exército de mais de 1 milhão de soldados. E em casos de necessidade, como era muito habitual neste tempo, quando o exército só por si não chegava, recorria-se à restante população. E todos ajudavam. Isso chegou até bem perto da nossa era, na Idade Média, no nosso continente, na Europa, era muito habitual estas coisas acontecerem. Mas por razões que também não vamos diretamente abordá-las, mas sabemos, se lermos o capítulo 18, partes do capítulo 19, vamos perceber que, a certa altura, o rei Josafá teve
alguns desvios do caminho. E o registro bíblico revela que chegou então um momento em que moabitas e amonitas, dois povos, decidiram unir-se, juntamente com outras forças, outros povos que encontraram por aquelas localidades, e diz-nos a Bíblia que formaram uma multidão para destruir o reino de Judá, governado por Josafá. Podemos ler mais à frente, no capítulo 20 do mesmo livro. E se começarmos pelo versículo 1, diz: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. E então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. Já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. E diz-nos o versículo 3, e então temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e anunciou jejum em todo o reino de Judá. Estes povos, os moabitas e os amonitas, eram povos já muito conhecidos da totalidade do povo de Israel. Eles tinham sido duros adversários do povo de Deus desde que o povo de Deus tinha saído do Egito. E a lei de Moisés determinava que nenhum amonita ou moabita fosse aceite na congregação do Senhor, porque estes povos não se tinham compadecido dos israelitas durante a sua longa jornada através do deserto. Josafá talvez tivesse razão para se assustar. Josafá talvez tivesse razão para pensar: este mundo, este local, está-se a tornar um local perigoso. Ele sabia da aproximação de um exército gigantesco. Se ele tinha à sua disposição mais de 1 milhão de homens, e se os relatos bíblicos nos falam de uma multidão, é porque realmente havia uma diferença muito grande entre estes vários exércitos que marchavam em direção a Judá, comparativamente ao exército do reino de Judá. E o que é que este rei fez? Josafá convidou os seus auxiliares, convidou todos aqueles os seus conselheiros, todos os homens próximos e de confiança do seu reino, e com os joelhos dobrados diante de Deus, eles se colocam diante do altar pedindo misericórdia, diante de um massacre que era inevitável. Eles não dispunham de forças para lutar, não tinham número suficiente para lutar contra estes inimigos que avançavam em direção a eles. Mas Josafá decidiu voltar novamente ao caminho de Deus. E decidiu perseverar em clamar, em insistir, em persistir para que Deus agisse.
Talvez Josafá tenha imaginado como Deus ia resolver aquele problema. Talvez aquele rei, conhecendo já os escritos do rei Davi, soubesse e pudesse recuperar o Salmo também por nós conhecido, o Salmo 37, e que sabemos o que diz. Salmo 37, se formos diretos ao versículo 5, e que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Josafá diz-nos as Sagradas Escrituras que, sob a orientação divina, convocou cantores para a adoração a Deus. Vamos ver. Vamos voltar ao capítulo 20 do livro de 2 de Crónicas e vamos começar a ler no versículo 21 do capítulo 20. E tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo: rendei graças a Deus, pois o seu amor dura para sempre. Se continuarmos ainda no 22, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e do monte Seir que tinham vindo, de onde tinham vindo, contra Judá, e foram desbaratados. Imaginem um exército talvez de milhões de homens. E o rei Josafá, com o seu exército bem mais reduzido, mas decide, em vez de os preparar, de preparar os homens que estavam ali dispostos a lutar, a morrer pelo seu rei, pelo seu reino, ele chama alguns cantores, alguns que daquele povo que tivessem boa voz, que estivessem disponíveis para cantar, para louvar a Deus. Sabem, naquele tempo, eu não vivi naquele tempo, mas imagino que aqueles confrontos daquelas batalhas deviam ser locais terríveis. Os cenários de guerra em qualquer tempo da história são locais desprezíveis, são locais terríveis, onde realmente a humanidade, o nosso mundo, os seres humanos, têm deitado para fora tudo aquilo que o inimigo pretende que a raça humana consiga mostrar do que é capaz. E a raça humana tem demonstrado que é capaz do pior. E, portanto, também naquele tempo, a raça humana sem Deus era o que todos sabemos, o que todos podemos imaginar. E agora o rei Josafá, olhando para os seus homens, para o seu exército,
equipados com as suas espadas, com as suas lanças, os seus escudos, os capacetes. E agora começam-se a perfilar, imaginem, a perfilar à frente daquele exército cantores desarmados. Já mais ou menos estamos a ver um episódio também no Velho Testamento parecido com este. Lembram-se da tomada de Jericó? Também Deus pede que basta apenas cercarem as muralhas e entoarem melodias e hinos. E diz-nos o relato bíblico que quando os cantores começaram a entoar os louvores a Deus, veio a resposta ao clamor do rei de Judá. E a Bíblia nos diz que o Senhor desmantelou aquele exército invasor. Os soldados, como nós estávamos a ler no versículo 22, foram desbaratados e os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar, acabando eles com os moradores de Seir, e ajudaram-se uns aos outros a destruírem-se mutuamente. Deve ter sido das cenas mais terríveis que, se pudéssemos vê-las a passar aqui, seriam, sem dúvida, impressionantes. Milhões de homens que vinham unidos numa intenção e que, quando ouvem louvores a Deus, se viram uns para os outros e se aniquilam uns aos outros pelo poder de Deus. Este é um cenário talvez demasiado sangrento, talvez demasiado tenebroso. Não é talvez dos temas que mais utilizamos em sermões na igreja. Mas, meus irmãos, apenas há uma intenção. Às vezes há razões para nos assustarmos. Às vezes nós temos razões para ter medo. Às vezes Deus sabe como nós estamos, como as nossas pernas tremem, como quase não conseguimos pensar. Mas, meus irmãos, meus amigos, Deus está disponível para mim e para ti. Deus consegue fazer coisas que ninguém de nós já imaginou ou pensou. Tenho que ser eu a pedir-lhe. Tenho que ser eu a prová-lo. A irmã Helena White diz numa das suas cartas que escreveu em 1903 o seguinte: podemos considerar perfeitos os nossos planos, mas Deus talvez veja que é necessário sofrer decepções para que os nossos planos se harmonizem com o seu plano. Nós nem sempre vemos as coisas como Ele. Mas aconteça o que acontecer, retenham firmemente o princípio da vossa confiança até ao fim. Meus irmãos, meus amigos, Deus continua disponível para mim e para ti. Deus é capaz de transformar se eu e tu lhe dermos essa possibilidade.
Deus é capaz de se fazer sentir, mesmo quando nós pensamos que Ele está bem longe e bem distante. Na época dos descobrimentos, há alguns séculos atrás, depois de os portugueses terem encontrado o Brasil, a partir desse momento, normalmente os europeus, quando encontravam um território, e quando o território era valioso e rico, como era o caso do Brasil, rapidamente se fundou uma rota marítima para que fossem mantidas as transações comerciais de exploração também daquele território. Muitos barcos passavam o Atlântico da Europa, de Portugal, neste caso até a América do Sul, até ao Brasil. E conta-se que, em certo momento, uma caravela que tinha saído de Portugal, apanhando no Oceano Atlântico algumas tempestades desfavoráveis, foi-se perdendo da sua rota. Os tempos eram outros. Não havia GPS. Os mapas ainda tinham algumas lacunas. E, portanto, este barco e todos os que viajavam nele começaram a perceber que os mantimentos começavam a escassear. E o problema principal com qualquer ser vivo, voltando quase à história do início, é a água. A água doce, a água potável. E o comandante e os oficiais daquele navio começaram a perceber que começavam a correr riscos. E todos se esforçavam para que rapidamente aquela viagem acabasse. Mas as coisas não estavam fáceis. Os dias passavam e eles não avistavam terra. Os mantimentos esgotaram-se. A água doce acabou. E os dias continuavam a passar. E aqueles homens continuavam a lutar contra as forças da natureza para encontrarem a terra do outro lado. E passados alguns dias, já há muito tempo sem água, já muitos a passarem por grandes dificuldades, viram outro navio ao fundo. E como se fazia naquele tempo, enviavam-se mensagens através de sinais dos mastros dos navios. E eles rapidamente, naquele navio, subiram e pediram ajuda ao outro que estava à distância. E disseram: nós estamos sem água. Ajudem-nos, por favor. Ajudem-nos, precisamos de água. Alguns de nós estão perto da morte. E ficaram à espera da resposta do outro lado. E a resposta que veio parecia que estavam a brincar com eles, não podia ser. E a resposta era: atirem os baldes para fora e içem baldes com água. Eles não queriam acreditar. Como é que pode ser? Nós estamos no mar. Aqueles homens não sabiam, mas eles estavam na zona da foz do rio Amazonas, a norte do Brasil. É o maior rio em água do mundo, a expelir água
e Ele projeta a água quando sai da costa para o mar, numa distância que eu não vos sei precisar neste momento, mas que torna ainda uma área muito grande do Oceano Atlântico naquela zona, com água doce vinda do rio Amazonas. Sabem, meus irmãos, nós muitas vezes estamos com um problema gigante para resolver. E às vezes basta-nos deitar os baldes e puxar. E não conseguimos perceber isso. Que nesta manhã, a minha oração para todos nós é que Deus nos motive e nos inspire a podermos ter o nosso discernimento disponível para perceber os sinais que Ele nos dá a cada momento da nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde neste sábado e nesta manhã e nos acompanhe pelo resto das nossas vidas, é a minha oração. Amém.